Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje, né, como vocês puderam perceber, é a nossa primeira videoaula que a gente está colocando aqui para vocês. Então, são conteúdos que a gente vai trazer para vocês. São conteúdos que a gente já fez, são pensados assim na Igreja Católica, no catolicismo, na doutrina, e a gente sempre vai trazer aqui uma videoaula para vocês, uma videoaula explicando tudo direitinho, né? Algumas vão ser um pouco mais rápidas, outras vão ser um pouco mais longas, então isso vai depender a cada conteúdo. E a gente quer muito que vocês nos ajudem. A gente conta com a colaboração, com toda a ajuda de vocês para que isso seja possível. Então, se vocês têm alguma sugestão de conteúdo, entre em contato com a gente, escreva na legenda, nos comentários aí do vídeo, para que a gente possa ir melhorando aqui nossas aulas cada vez mais. E hoje, então, nosso primeiro conteúdo aqui vai ser sobre Gênesis. Então, a gente vai explicar para vocês um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis da Bíblia, né? Então, vamos nós. Então, Gênesis, ele vai ser um dos livros mais importantes da humanidade. Por que ele vai ser um dos livros mais importantes? Porque ele é o único que vai narrar, de fato, qual a origem do universo, da Terra, da natureza, dos animais e, por fim, do ser humano. Então, o Gênesis ele vai contar toda essa trajetória. Como ele é o primeiro livro da Bíblia, ele vai contar como tudo aconteceu. Então, a primeira parte dele, né, se você começar a ler Gênesis, os primeiros versículos, capítulos ali, vão ser da criação do mundo, da criação do universo. E com isso a gente vai aprendendo cada vez mais sobre o propósito do ser humano aqui na Terra, né? Sobre o propósito de por que Deus nos criou. Essa pergunta que é difícil de ser explicada, porque cada um vai ter a sua visão. Cada um vai pensar, Deus me criou para isso, Deus criou outro para aquilo. A gente nunca vai ter um consenso, porque ninguém nunca chegou a perguntar para Deus e voltou para nos contar, né? Por que ele nos criou. Mas com base na Bíblia, com base no livro de Gênesis, a gente pode começar a decifrar esses mistérios. Então, a primeira parte que a gente vê em Gênesis é sobre a criação. É sobre a criação do mundo. Então, nessa primeira parte, né, a gente vai ver o relato da criação do céu, da terra, do mar e a origem de toda a diversidade da natureza, como as plantas, os animais, os peixes e as aves. Então, na criação, a gente vai ver como Deus criou tudo. Então, no primeiro dia, o que ele fez, no segundo dia, o que ele fez, né? Tudo isso está bem explicado na Bíblia. Essa Gênesis aí, a gente pode falar que é uma das partes mais importantes, né? Porque conta a origem de tudo. E também mais explicadas da Bíblia, né? Deus deixa bem claro, no primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu fiz aquilo. Então é para a gente compreender mesmo a origem de tudo. Então foi nesse período que nós, seres humanos, fomos criados. Contudo, com uma diferença determinante em relação aos outros seres vivos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus cria ali, né, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, ele fala para eles que a gente foi criado à imagem e semelhança dele. Então, apesar da gente ser um ser racional, a gente foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, nenhum outro ser vivo tem essa característica tão especial que a gente tem. Então, cada um de nós somos uma parte de Deus. Por isso que não importa qual que é o seu gênero, qual que é a sua raça, qual é o seu idioma, onde você nasceu, se você é rico ou se você é pobre. Todos somos iguais, todos somos semelhantes a Deus. Isso que a humanidade precisa entender atualmente. Nós criamos distinções, mas para Deus não existe nenhuma distinção. E também, além disso, e principalmente, né, nós vamos ser os únicos seres capazes de desenvolver relacionamento com o Senhor. Então, Ele nos fez no último dia e nos colocou para governar toda a criação. Então, Deus nos cria como seres racionais por conta disso,
para que a gente possa se relacionar com Ele, para que a gente possa ter essa relação de amizade com Ele, que é nosso Criador, que a gente possa contar tudo para Ele. E muitas vezes, né, isso não acontece. Muitas vezes a gente não cria essa relação com Deus, que é o que a gente precisa atualmente. Então ele vai nos criar por último, né, para que a gente governe toda a sua criação. Governe de um jeito bom, não governando, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo a natureza. Não. Se Deus nos deu isso, é porque é bom, é porque a gente precisa. Se Deus nos deu os peixes, é porque eles são bons. É porque eles também são uma forma de alimento para a gente e para outros seres vivos. Mas a parte deles na natureza, eles também vão ter uma função, que nem nós vamos ter uma função. Então, isso que a gente precisa pensar. A gente não pode desmatar tudo, porque uma hora vai acabar. E uma hora a gente não vai mais conseguir recuperar o que a gente perdeu. Porque a gente não consegue voltar no tempo e recuperar. Então, uma hora vai faltar. E isso que a gente está demorando para perceber. É isso que a gente não consegue entender. Mas a gente precisa governar, então, com responsabilidade. Quando governa, a gente só pensa em reis, rainhas, presidentes, ditadores. Não, não é nada disso. Nós governamos a nossa vida, as nossas decisões, a nossa família. Por isso que a gente sempre precisa pensar, sim, com responsabilidade. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre Adão e Eva. Então, os primeiros seres criados por Deus. Os primeiros seres humanos criados por Deus. Então, Adão e Eva foram criados puros. Contudo, deram ouvidos ao diabo e acabaram pecando contra o Senhor. Com isso, perderam o direito de estar no paraíso e ter acesso à árvore da vida. Então, o mal, né, já existia aqui no mundo. No mal, como o mal chegou, tudo a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, né? Vai ser ainda os nossos próximos conteúdos. Então, não vou focar muito nisso. Só vou falar que Adão e Eva, então, eles vão ser os responsáveis pelo mal entrar na gente. Então, né, por esse pecado original entrar em nós. E eles não comeram a maçã, não comeram a pera, eles comeram um fruto proibido. Na Bíblia deixa bem claro, ele não comeu maçã, não comeu pera, não comeu uva, não comeu melancia, ele comeu um fruto qualquer. Um fruto que Deus disse, vocês não podem comer isso. Eles tinham tudo no paraíso, mas eles foram e fizeram o quê? Comeram um fruto proibido. E com isso, né, eles vão pecar contra o Senhor e o diabo, todo mal, vai entrar no mundo. Então, né, aí eles perderam o direito de estar no paraíso direto, né? Então, por isso que o inferno existiu e o purgatório para nós católicos, né, também existem. Então, expulsos, eles passaram a experimentar uma vida cheia de dificuldades e aflições, algo que não existia no estado de perfeição. Então, graças ao mal que eles deram início, né, todo esse modo difícil, essa vida difícil começou a existir. E é isso que acontece com a gente quando a gente não procura Deus. Isso é o que acontece quando a gente procura os meios mais fáceis. No começo, os meios mais fáceis podem parecer ótimos. Nossa, eu só vou fazer isso, a meia hora e já vou ficar milionário. Tá, isso no presente. Mas o que vai acontecer no futuro? Será que você pode passar 50 anos de sua vida numa cadeia? Será que você pode perder 50 anos? O que vai acontecer? Será que o meio mais fácil é o mais fácil mesmo? Será que não é mais fácil pedir a intercessão da Virgem Maria, dos santos, proteção dos anjos e pedir ajuda a Deus, tomando nossas próprias decisões, mesmo que algumas vezes não sejam as mais sábias? Qual será que é o mais fácil? Então isso vai ficar a cargo de cada um de nós. Cada um de nós vai decidir isso. Mas Deus ele já deixa bem claro aí no livro de Gênesis que nem sempre o mais fácil é o mais correto. Então aqui vemos o quanto o pecado é nocivo ao ser humano e como ele é contagioso. Claro, o pecado ele vai trazer o mal, ele vai trazer ele vai corromper a nossa vida.
ele vai começar assim como uma sementinha. E depois de um curto período de tempo, ele já vai ter se alastrado demais. Então, quanto mais longe de Deus os homens vivem, mais malignos e impiedosos se tornam. Então, por isso que a gente sempre precisa focar em estar bem próximo de Deus. Agora, a próxima parte da Bíblia, né, é algo assim que acredito que a grande maioria também saiba, que é sobre a história de Noé. Então, depois que o pecado encheu a terra, o ser humano se tornou perverso e se voltou contra Deus. Quando o Senhor percebeu que o ser humano era o grande mal da criação, decidiu eliminar os injustos, permanecendo apenas Noé e sua família, com quem o Senhor fez aliança. Então, por que o Senhor, porque Deus vai mandar essa grande tempestade para todo o planeta? Ele vai fazer isso porque as pessoas estavam se voltando contra ele. Elas não estavam mais acreditando no poder dele. Elas preferiam ir pelo caminho mais fácil, ir pelo caminho do mal, quando não era assim. E apenas algumas pessoas boas ainda restaram. E essas pessoas boas eram principalmente Noé e sua família. Então o Senhor decide fazer com eles uma aliança, que depois nessa aliança aí a gente chama, né, esse arco-íris. Então sempre que a gente vê um arco-íris no céu, a gente pode fazer essa relação entre a aliança de Deus com Noé, com as pessoas boas aqui na terra. Então, o Senhor vai orientar Noé a construir a arca. Ele dá instruções sobre como preservar os animais criados, o que ele faz. Então, é bonito ver também como que nessa parte Deus não esquece dos animais. Daqueles seres que ele criou primeiro, ele não esquece. Ele fala para Noé e sua família recolherem todos, um par de cada espécie, para que eles possam se reproduzir e fazer novos animais. Então, como que isso é bonito, né? Deus não fez animais assim, uma vez só, pronto, e acabou. Ah, vou esquecer deles. Não. Deus fez ele e continuou com a criação que ele fez. Esse gesto tão bonito que a gente pode perceber aqui na história de Noé. Então, Deus manda Noé recolher, né, um macho e uma fêmea de cada espécie, e Noé faz isso. Então ele vai construir essa barca para abrigar todos esses animais e também a sua família. Então, após o dilúvio, vemos um novo Gênesis em Noé e seus filhos. De agora em diante, eles deveriam repovoar a terra e não cometer os mesmos erros que foram cometidos antes. Então, chove, né, 40 dias e 40 noites. 40 aí é um número bem importante, né? Para a história da Bíblia, a gente vê aí 40 em várias passagens, 40 dias Jesus ficou no deserto, né? Por isso da quaresma. Então, e mais 40 dias também em outras passagens. Então, 40 vai ser um número bem especial para a Bíblia, né? Bem importante. Então, fica chovendo 40 dias e 40 noites sem parar, e Noé e sua família continuam firmes na arca que eles mesmos construíram com os animais. Então depois, né, Noé aí vai soltar uma rolinha, né, um pombo, e esse pombo aí vai trazer uma erva, simbolizando que já existia terra firme e que o dilúvio já tinha parado. Então que eles poderiam abrir a arca, soltar os animais novamente e assim repovoar a terra. Então Noé vai ficar com essa lição. Então Noé aí vai precisar repovoar a terra novamente e vai ter que fazer com que os erros que foram cometidos antes não fossem cometidos novamente. Isso para que as pessoas aprendessem que o melhor, o bom mesmo, é estar do lado de Deus. É nele que a gente vai garantir essa segurança, é nele que a gente vai garantir essa vida. Agora, eu acredito que os próximos personagens que a gente vai ver agora, né, já não sejam tão conhecidos, né? Até Noé aí, Adão e Eva, Noé, a criação do mundo, são fatos bem conhecidos do livro de Gênesis, mas agora a gente vai entrar também em pessoas bastante importantes. A primeira pessoa que a gente vai ver aqui é Abraão. Então, depois da história de Noé, né, o Senhor vai iniciar uma nova etapa.
Então, ao invés do Senhor lidar com nações, ele inicia um período de relacionamento pessoal com seres humanos específicos que seriam utilizados para o seu propósito de criar a nação modelo. Abraão vai ser o primeiro deles. Então, Deus aqui vai querer agora focar em uma pessoa. Vai querer fazer com que aquela pessoa seja responsável para que o seu exército, né, para que o exército de seres bons aumentasse. E a primeira pessoa que ele vai escolher vai ser Abraão. Então ele não vai focar mais em uma nação no geral. Ele vai focar em uma pessoa para que essa pessoa mude a nação. Então, com Abraão, o Senhor vai fazer uma aliança perpétua e vai garantir que seus descendentes vão se tornar uma grande nação e encherão toda a terra. Então, o primeiro feito realizado aqui entre Abraão e Deus é fazer isso, é fazer essa aliança perpétua. Então, é como uma aliança que ele fez com Noé, ele passa essa aliança a Abraão, para que Abraão também tenha essa oportunidade e que todo o plano que Deus planejou, né, que fosse cumprido. Então, por acreditar no Senhor e seguir fielmente sua direção, até mesmo as mais difíceis, Abraão foi considerado o pai da fé. Então, durante toda a vida de Abraão ali, ele teve que fazer vários relacionamentos, né, e com várias pessoas, e teve que enfrentar, consequentemente, várias dificuldades. Então, mas Deus sempre esteve ao lado dele. Sempre esteve o protegendo, o apoiando, incentivando. Então, Abraão vai ser considerado o pai da fé. Porque mesmo de todas essas coisas mais difíceis que aconteceu na vida de Abraão, Deus ali esteve presente fortemente. Então, Abraão aí vai ser a primeira pessoa bíblica que vai ter essa relação aí mais direta com Deus, sendo, né, depois considerado o pai da fé. A próxima pessoa que a gente vai ver agora, Isaac. Então, Isaac a gente já vai ver que é um pouco diferente de Abraão. Por quê? Porque Isaac ele vai ser um grande exemplo de submissão e dependência. Por que isso, né? Então, vamos ver. Quando seu pai o preparou para ser oferecido como sacrifício, ele não resistiu. Quando descobriu que Rebeca não gerava filhos, orou ao Senhor em dependência e viu o milagre. Ele não cometeu o erro de seus pais de ter filhos como escravo. Então, vamos lá, né? Aqui tem vários pontos para ser discutidos. Então, Isaac vai ser essa pessoa aí de submissão e dependência a Deus, a essa vida toda paterna, né? Então, o primeiro fato que acontece em sua vida é quando seu pai, né, o preparou para ser oferecido em sacrifício, né? Então, Deus, para mostrar mesmo a fé do pai de Isaac, ele manda sacrificar o seu filho, né? Então, ele manda o pai de Isaac sacrificar Isaac. Mas, né, no final, esse sacrifício não acontece porque Deus troca Isaac, né, por um cordeirinho. Então, Isaac permanece vivo, né, enquanto o cordeirinho ali foi feito em sacrifício. Mas isso só para mostrar como o pai de Isaac era servo de Deus, fazia o que Deus pedia. Então, Isaac também vai ser assim. Então, ele vai ser essa dependência, essa submissão a Deus. Então, esse foi o primeiro fato que aconteceu na vida de Isaac. O segundo fato é que ele se casou com Rebeca, né? Mas ele descobriu que Rebeca não gerava filhos, era infértil, né? E naquela época, você não gerar filhos era algo extremamente constrangedor. Você deveria gerar filhos, né? Para aumentar ali a sua tribo, a sua família, e que mais descendentes pudessem vir, né, da sua história. Então, isso, né, começa a ficar ruim para ele, já que ele não teria filhos, né? Então ele vai, ora ao Senhor e depois de várias orações ele vê um milagre. Então Rebeca vai conseguir, né, ter filhos e tem filhos. E agora o terceiro ponto, que acho que aí é o ponto mais polêmico.
Ele não cometeu o erro de seus pais de ter filhos com um escravo. Então tá. Naquela época a gente ainda tem que lembrar, né, da escravidão muito forte. E vários exemplos ali, né? Porque várias escravas eram usadas ali para gerarem filhos, né? Para aumentar ali, vamos supor, o exército do faraó, do imperador, e que mais escravos pudessem trabalhar para o imperador, né? Então, por isso que várias prostitutas da época eram escravas, porque elas precisavam, né, ter filhos ali para aumentar a toda a mão de obra do faraó, do imperador da época. Então, isso acontece, né, com os seus pais. Então, seus pais ali, né, vai ter um caso com um escravo. Mas ele não vai cometer o erro. Por quê? Porque depois de Isaac, na época de Isaac, né, isso vai virar algo extremamente errado, extremamente constrangedor, você ter uma relação ali com um escravo. Então, por isso que aí ele não vai cometer esse erro, né? Porque aí a escrava só poderia casar com escravo, que aí já vai acontecer, né, toda a divisão social ali do período. Então, ele vai seguir. Então, Isaac, né, ele seguiu a direção de Deus por terras que o seu pai havia passado. E mesmo quando foi injustamente tratado, não revidou. Então, Isaac também ali vai passar por terras difíceis, mas ele vai sofrer também, mas assim, ele não vai dar o troco por aquilo. Então, vamos supor, se aquela pessoa bateu nele, ele não vai bater nela. Por quê? Porque ele estava ao lado de Deus. Quando acontece isso com a gente não tem que fazer isso. Se a pessoa nos bate, a gente não tem que bater nela. Porque isso a gente também estaria errado. A gente precisa formar um diálogo. A gente precisa formar ali naquele momento uma relação boa, uma relação de amizade. Tornar aquilo pacífico. Então, pelo que Deus o abençoou muitíssimo e o fez prosperar a despeito de toda a adversidade. Então, Deus ele vai ajudar bastante Isaac, fazendo com que ele supere toda a adversidade ali e sempre esteja presente nele. O próximo personagem que a gente vai ver agora, né, é Jacó. Então, Isaac vai se casar, né, e vai ter filhos por conta do milagre. Então, ele tem filhos gêmeos, sendo Esaú o mais velho e Jacó o mais novo. Mas, desde seu nascimento, Deus prometeu que o mais novo governaria o mais velho. Ou seja, Jacó aí teria um poder de grande importância ali para a família. Apesar de ser o mais novo, porque na época você tinha toda a tradição, né? Quem era o mais velho deveria cuidar ali da família no futuro, quando os pais morressem, né? Mas nesse caso, quem vai cuidar é Jacó, o mais novo. E assim Deus vai nos mostrar que nem sempre é o mais velho que tem a verdade. Nem sempre o mais experiente, nem sempre o melhor é o melhor mesmo. Muitas vezes, aquelas pessoas mais simples, mais humildes, também vão ter um grande potencial. E aqui vai estar, essas pessoas mais simples, mais humildes, vão estar aí na representação de Jacó. Então, mesmo diante de tal promessa, ele cedeu aos desejos de sua mãe e enganou seu pai e seu irmão para receber a bênção da primogenitura. Então, o que vai acontecer, né? Então, a mãe vai fazer ali algo para que ele se torne, né, meio que o primogênito, né? Mesmo Deus falando que assim, ele iria governar o mais velho, né? O mais novo governaria o mais velho. A mãe ali falou, não, ele não pode ser... o primogênito não pode ser, né, o mais velho. Precisa ser Jacó, já que vai ser Jacó o mais novo, né? E ele que vai governar tudo. Então a mãe ali vai enganar, com a ajuda de Jacó, né, vai enganar o seu pai e o seu irmão ali, e ele então vai receber a bênção da primogenitura. Mas mesmo assim, né, Deus vai estar ao lado dele, porque vai chegar um determinado momento em que ele vai se arrepender, né? Então Deus, como é misericordioso, ele vai estar ali para nos ajudar, então ele também vai ajudar Jacó. Então ele perdoa Jacó. Então,
A jornada de Jacó até chegar, né, a Israel é longa e dolorosa. Mas, quando lutou com Deus, mostrou que seu caráter havia sido aperfeiçoado e que estava pronto para ser uma grande nação. Então, o que significa isso, né? Mas quando lutou com Deus. Então, em vários trechos, assim, se a gente lê, né, todo o livro de Gênesis, a gente vai ver que aí vai ter momentos, né, de Jacó contra Deus. Mas claro que não vai ser assim, brigando com espada, né? Vai ser assim, quando Jacó queria fazer outras coisas, né? Sim, pensava mais o bem, pensava que aquela pessoa poderia ser melhor do que ela já é. Acreditava no perdão, acreditava na misericórdia. Então Deus ele vai colocar essa prova mesmo, vai ver se Jacó está pronto. Então Deus vai sim passar por grandes tribulações, né, na vida para ver se Jacó está realmente pronto. E agora o último personagem que a gente vai ver vai ser José. Mas esse José não é o pai de Jesus, tá? É o pai adotivo de Jesus. Esse é outro José, um José assim, que veio bem antes de Jesus. Então José também vai trilhar caminhos difíceis e exigentes. Olha como que muitos dos personagens que estão aparecendo aí é o que acontece assim na nossa vida, né? A gente também trilha algumas vezes esses caminhos difíceis e exigentes. Mas Deus ali sempre vai estar ao nosso lado. Então, a maioria dos crentes teria desistido, mesmo diante de grandiosas promessas. Mas José não. Então, várias pessoas na época de José começaram a também não acreditar mais em Deus. Mas José acreditou mesmo assim. Então, ele vai manter sua integridade e fé em meio às injustiças, solidão, traição e aparente abandono por parte de Deus. Então, uma hora na Bíblia, chega lá uma parte em que meio que Deus abandona José, mas não abandona 100%. Ele quer também ver se José está pronto, se a fé de José se mantém inabalável, e ela se mantém inabalável. Então, contudo, o Senhor o fazia prosperar mesmo nos ambientes mais inóspitos, fosse na casa de Potifar ou na prisão, o que ele tocava, Deus abençoava. Então, assim, claro, não vão falar que ele tinha o poder de abençoar. Não. Quem abençoava era Deus. Ele servia como uma intercessão. É como a Virgem Maria e os santos acontecem para nós católicos. É uma intercessão deles para nós. Então ele vai aí na casa de Potifar, né? Ou também na prisão. Então, como a gente vê lados tão opostos, né? Que a gente vai ver como que funciona. Então, até que, por fim, ele estava pronto para ser elevado a lugares mais altos e viver de fato a realização dos sonhos que Deus lhe deu. Isso se tornou real quando interpretou os sonhos de Faraó. Ele deu as instruções que o Senhor lhe mostrou. Então, aqui a gente vai ver que José sempre vai estar ao lado de Deus e Deus também sempre vai estar ao lado de José. E ele vai conseguir aí realizar grandes feitos, como a interpretação dos sonhos do faraó. E, claro, né, com as instruções que o Senhor vai mostrar a ele. E com isso, né, ele consegue fazer algo extremamente difícil, né? Porque como você vai interpretar os sonhos? Naquela época, os faraós queriam muito saber o que aconteceria com eles no futuro, né? Então, acontece isso. Então, José vai conseguir aí interpretar os seus sonhos e vai conseguir aí, né, um lugar mais alto na sociedade, né, já que ele já estava pronto para isso. Então, maravilhado, o rei do Egito lhe colocou como governador, sendo submisso apenas a ele. Então, naquela época, né, o Egito ali era uma grande área dominada, então foi dividida ali em subgovernos, né? Então, José vai servir ali como governador e só vai responder ao faraó, ao rei do Egito. Então, com isso, em tempos de escassez, por parte do plano de Deus, Israel e seus filhos foram acolhidos no Egito, e lá cresceram e se multiplicaram em segurança. Então, o que vai acontecer? José ali, né, como governador, já sabia, né, do plano de Deus, que era ali um tempo de escassez.
Então, Israel e todos os seus filhos vão ser acolhidos no Egito. Então, eles vão para o Egito, né? E lá eles vão crescer e se multiplicar em segurança, né? Aí lá seria uma parte, né, da terra prometida, onde eles poderiam viver em segurança até aquele momento, né? Antes de Moisés, antes da chegada de Moisés. Então, a estrutura de Gênesis é fácil de ser entendida e seu conteúdo nos mostra uma evolução na maneira que o Senhor Deus passou a se revelar ao ser humano. Então, a gente consegue aí, através de Gênesis, perceber essa relação que Deus tem para nós. Então, com isso, a gente vai encerrar esse conteúdo. Esse conteúdo aí de Gênesis. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E quero fazer um desafio para vocês. Quero que vocês leiam, pelo menos, como é curtinho, 2, 3 capítulos por dia do livro de Gênesis, tá? Para que vocês consigam compreender um pouco mais sobre essa história. E muito obrigado. Gostei muito de fazer essa videoaula. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever nos comentários do vídeo, entrar em contato com o e-mail da Perseverança, que a gente vai responder aí com o maior zelo e cuidado. E a gente espera que vocês nos apoiem. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem o like, deem o joinha e também se inscrevam no canal da Perseverança, onde a gente vai colocar mais videoaulas, a gente também vai fazer vídeos sobre curiosidades, então ainda tem muita coisa por vir. Então, assim, muito obrigado a você que participou desse primeiro momento, dessa primeira videoaula com a gente, e que Deus os abençoe. Então, muito obrigado, é isso, fiquem com Deus e tchau.